Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Estou fazendo uma reflexão aqui e quero deixar claro que a Bíblia fala em Tiago que a oração de um justo surte muito em seus efeitos. É o que está escrito no livro de Tiago, lembrando que nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Mas olhando aqui no Antigo Testamento, você vê um fato curioso, bem interessante, que marcou a minha história em relação à intercessão. Você vê claramente, nitidamente, o poder de uma intercessão. Quando você tem o diálogo com Deus a respeito de alguém que você ama, de alguém que você estima, e você não quer que aquela pessoa seja destruída, não quer que aquela pessoa morra. Você fala com Deus para que aquela pessoa tenha um livramento de morte, e você vê isso acontecer. Ó, reparem bem em Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Você pode pegar a Bíblia aí na sua casa e olhar, está escrito assim, ó. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, no caso ele destruiu Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de quem? De Abraão. Veja bem o que o texto diz aqui. E tirou Ló do meio da destruição. Meu irmão, Ló ele ia naquele pacote. Ele ia ser destruído conjunto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Toda a família dele. Vou repetir, ó, versículo 29. Gênesis, capítulo 19, versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Se você olhar anteriormente a esse versículo, estudando a fundo ali o capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, você vai ver que houve um momento que Deus vai falar com Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra antes mesmo de destruir aquela cidade. Ele manda um aviso. O anjo aparece ali, o anjo do Senhor vai falar com ele e fala que vai destruir, que as atitudes, as obras daquele povo se multiplicou, as obras malignas. Eles faziam coisas terríveis, né? E desagradaram o coração de Deus. E se multiplicou ao ponto que ele se irou e colocou ali um dilúvio local. Você vê ali Noé, na passagem da Bíblia ali que fala sobre Noé, teve um dilúvio global. Já ali, você observando na cidade de Sodoma e Gomorra, foi um dilúvio local. Na passagem de Noé, inundação. O dilúvio local entre Sodoma e Gomorra foi ali enxofre. Uma chuva que ocorreu ali, ó, de enxofre, fogo, enxofre ali sobre o lugar, destruiu tudo. Bom, entenda isso, que ele começa a barganhar, negociar, falar, dialogar com Deus. Eu uso esse termo, essa expressão. Que ele começa a falar assim: se houver 50 justos naquele lugar, porventura o Senhor destruiria aquela cidade? Aí Deus fala assim, ó, se houver 50 justos, eu não destruiria, mas não tem 50 justos lá. Ele começa a falar com Abraão. Aí ele fala, mas se houver 40, o Senhor destruiria? 45, 40, ele começa a baixar o número ali para chegar, por exemplo, até se houver 10 justos lá, o Senhor destruiria aquela cidade. Só que Deus sabia o que passava no coração dele, sabia que Abraão amava Ló, o seu sobrinho, ao ponto que ele tem esse diálogo. Ele é Deus, e a Bíblia fala que ele conhece o nosso coração e a nossa mente. Então você acha que ele não poderia destruir aquele local sem mesmo ter falado com Abraão? E ali fica um princípio preciosíssimo que Deus dá pra gente, que é possível você ter intimidade com Deus e buscar interceder por pessoas que ainda não têm uma intimidade profunda com Deus. A Bíblia chama de Abraão de amigo de Deus. Você que busca ter comunhão com Deus, você é amigo de Deus. Você homem, você mulher, são amigos de Deus. As mesmas promessas que estavam sobre a vida de Abraão, nós somos descendência neles mediante a fé em Cristo Jesus, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Então se liga aí, a sua oração, a sua intercessão por essas vidas não é em vão. O Senhor pode dar livramento a essas vidas e até mesmo salvação. Amém? Tá dado a dica, compartilhe esse vídeo com seus amigos e uma ótima noite.